Ao ouvir esta madrugada o discurso de Donald Trump no Congresso norte-americano, confirmei a ideia que já tinha. Para Donald Trump, África e os africanos são um verdadeiro desperdício dos dinheiros dos norte-americanos e o sistema de ajuda uma aberração. É este o entendimento, basta ouvi-lo na descrição longa sobre o sistema e de ajuda aos países africanos e as áreas em que elas ocorrem. Mas o corrupio das informações e das contra-informações sobre estas e outras matérias, nomeadamente sobre a crise das relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, anda a uma velocidade estonteante, de forma a provocar sensações de firmeza, de intransigência, de submissões. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão da ajuda militar à Ucrânia como punição a Volodymyr Zelensky por sair da armadilha da humilhação na Casa Branca com a dignidade possível. Bastaram 2 ou 3 dias para que se admitisse a assinatura do Acordo dos Minerais, que presume-se deverá permitir a renovação das relações e o reposicionamento das conversações para o acordo de cessar-fogo. Mais do que isto, não me atrevo a dizer, exatamente para não tropeçar no tal corrupio acelerado. O que já está no terreno são as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Canadá, ao México e o agravamento das aplicadas à China. Isto é, os Estados Unidos iniciaram uma verdadeira guerra comercial. Para já com estes 3 países, fundada numa mudança radical do modelo de relações económicas para um protecionismo forte. As tarifas como arma política e ao serviço de uma nova ordem estratégica lança nuvens sobre o futuro. Já há consequências sérias da decisão de Donald Trump e elas chamam-se retaliação, como em qualquer guerra de agressão e com sinais punitivos sem fundamento. O Canadá e a China já responderam na mesma moeda e no mesmo patamar, impondo tarifas equivalentes às importações de produtos dos Estados Unidos. O México vai fazê-lo, se tudo se mantiver, no próximo domingo, estando as autoridades deste país a listar os produtos a agravar. Se a estes 3 casos, Canadá, México e China, se acrescentar a ameaça que paira sobre os países da União Europeia, que irão igualmente retaliar, está evidente o início da maior guerra comercial entre parceiros e aliados desde os finais da Segunda Guerra Mundial. Esta é a tradução objetiva do terremoto que a administração Trump está a provocar no designado mundo das democracias ocidentais, a que aproveita para juntar o seu competidor, a China, ao mesmo tempo que reorienta a sua política externa preferencial para a Rússia, com que se parece identificar. O protecionismo que promove as guerras comerciais enfraquece as dinâmicas económicas, a regulação dos mercados e o fluxo de mercadorias. Ou seja, travam o desenvolvimento económico e social, dificultando ainda mais o já difícil acesso de uma enorme massa de pessoas aos bens de consumo pelo seu encarecimento. Donald Trump pensa que, agravando as tarifas, os Estados Unidos enriquecem, obrigando os países exportadores a pagar mais, ou, se não quiserem pagar mais, a deslocalizar as suas empresas para produzirem nos Estados Unidos. O ideal para Trump é que os Estados Unidos se transformem na potência produtora florescente e todos os outros se contenham no estatuto de consumidores dependentes dessa economia florescente, como sucede hoje com a economia da defesa, de que a Europa começa a dar sinais de querer libertar-se. Há problemas neste modo de pensar e de agir. O primeiro de todos é o de potenciar as tais retaliações, que não significam mais do que repartição de perdas e danos. O segundo é o da ausência de mecanismos de regulação e concertação transnacionais, como os da OMC, a Organização Mundial do Comércio. O terceiro é o crescente fechamento das economias, que empobrecem e agravam as condições dos cidadãos. O quarto é o ainda maior desgaste
dos referenciais políticos e morais das proclamadas democracias e liberais. Os regimes totalitários, esclareça-se. Será que a administração Trump é insensível aos sinais? A sua orientação política conseguirá resistir a uma das maiores quedas das bolsas de Nova Iorque numa reação às tarifas e à guerra comercial? As grandes mudanças e transformações políticas resultam quase sempre do desligamento das realidades e da desvalorização dos impactos sociais das políticas. As lições da história confirmam-na.